Se é um corretor de imóveis que tem a intenção de trabalhar dentro de uma incorporadora, ou seja, ele tem a intenção de desenvolver uma carreira executiva dentro da incorporadora, como, por exemplo, um coordenador de produto, um gerente, um coordenador comercial, um gerente comercial, ou começar ali da base como um analista comercial e buscar crescimento de carreira dentro de uma incorporadora na sua área comercial, aí sim é imprescindível que ele saiba, entenda como se desenvolve um lançamento imobiliário. Existe algo em comum entre os profissionais de alta performance: a busca constante pelo conhecimento que vai levar aos resultados desejados. Aqui eu ajudo profissionais a faturarem R$10.000 por mês ou mais dentro do mercado imobiliário, começando do zero ou não. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Jornada do Executivo. Eu sou Vinícius Moura. Eu sou Juliano Milano. E hoje iremos falar sobre lançamentos imobiliários. Juliano, conta para a audiência o que vem a ser um lançamento imobiliário e tenta de forma didática, para quem nunca teve envolvimento com o mercado imobiliário, um apanhado geral do que vem a ser mesmo um lançamento imobiliário e que fase que ele está dentro do processo de lançar. Ótimo, Vinícius. Excelente pergunta, porque assim, muitas vezes a gente tenta explicar lançamentos imobiliários de uma maneira muito técnica e nem todo mundo está habituado ao dia a dia do nosso mercado. Então, eu vou tentar passar essa mensagem de uma forma mais didática para que todos entendam de uma forma bem clara. Lançamento imobiliário nada mais é do que o momento que a incorporadora, que a loteadora coloca o seu produto imobiliário, o seu empreendimento a mercado para ser comercializado. Então, basicamente, nesse momento, diz que a incorporadora, que a loteadora está lançando o seu empreendimento. E é claro que atrás disso tem toda uma metodologia, um bastidor que acontece para que o lançamento imobiliário aconteça de forma eficiente. Mas basicamente é quando o produto vai a mercado, qualquer que seja a forma que ele vá a mercado, vamos colocar assim. Sim, o processo de levar esse produto à venda. É uma oferta. É uma oferta, exatamente. É o momento que este produto é ofertado ao mercado, né? Então, existem várias formas de se lançar um produto e aí depende muito da filosofia da empresa, do modelo comercial que a empresa possui, de acordo com a sua visão de mercado, com a sua cultura empresarial. Mas basicamente no momento que aquele produto vai a mercado, ele está sendo lançado. E para ser lançado, o empreendimento, por exemplo, ele precisa de ter um registro de incorporação, que é quando você registra aquele empreendimento, aquele lançamento, aquele empreendimento no cartório de registro de imóveis e a partir daí ele está habilitado a ir a mercado e ser ofertado, como você falou, né, para o público. Sim, sim. E o conhecimento de lançamento imobiliário, ele é importante para toda a cadeia de profissionais que atuam no mercado imobiliário? Ou você acha, por exemplo, que tem alguns cargos que não necessariamente precisam saber de lançamentos imobiliários? Olha, eu sou um pouco suspeito para falar que, como é um assunto que eu gosto muito e é o meu dia a dia de trabalho, eu poderia ser tendencioso a falar que todo mundo precisa saber profundamente o que é um lançamento imobiliário. É importante que todos tenham uma visão do que é um lançamento imobiliário. E aí todos que eu falo, assim, todos aqueles que de alguma forma estão dentro desse contexto do mercado imobiliário. Eu falo corretor de imóveis, o gestor, o dono de uma imobiliária, o incorporador ou executivo que trabalha numa incorporadora. E aí você tem lá o coordenador de produto, o gerente de parcerias, o gerente comercial, o analista comercial. Todos aqueles que de alguma forma, vamos até expandir um pouco mais, o arquiteto que desenvolve o produto, o empreendimento, né, a concepção do empreendimento imobiliário, ele tem que ter uma visão do que é um lançamento imobiliário, o engenheiro da obra, ele tem que ter uma visão, o responsável pelo departamento jurídico da empresa precisa ter uma visão bem clara do que é, mas é uma visão, né, do negócio. Alguns profissionais em específico, estes sim precisam conhecer profundamente
sobre lançamentos imobiliários para que ele tenha resultado de fato com este lançamento. Sim, vamos tentar exemplificar aqui de forma prática, por exemplo, um corretor, que a gente conversa com muitos corretores. Sim. E alguns corretores, eles acham que lançamento imobiliário, a fase de planejamento, de estratégia mesmo para o lançamento imobiliário e suas nuances, ele acha que ele não precisa entender. Mas vamos pensar, por exemplo, no corretor de imóveis no dia a dia. Você indicaria, por exemplo, que ele aprendesse lançamentos imobiliários? Olha, é uma pergunta que me leva a uma reflexão para que eu possa ser o mais coerente possível, né? Nesta análise, nesta visão. Por quê? Porque é importante que o corretor de imóveis conheça profundamente de lançamentos imobiliários, ou seja, as suas estratégias e as suas nuances, tudo aquilo que envolve um lançamento imobiliário, que basicamente está dentro do contexto estratégico do incorporador ou do loteador. É importante que ele conheça, mas não é imprescindível. Por que eu digo isso? Porque sim, o lançamento imobiliário, a metodologia ou a técnica de se lançar um empreendimento imobiliário, isso muitas vezes fica muito interno dentro das incorporadoras, das loteadoras, com seu departamento comercial, seu departamento de marketing, no desenvolvimento dessa estratégia em si. Mas é claro que se o corretor de imóveis tiver uma visão do processo como funciona, ele vai ter muito mais eficiência no seu trabalho. Agora vamos lá, se é um corretor de imóveis que tem a intenção de trabalhar dentro de uma incorporadora, ou seja, ele tem a intenção de desenvolver uma carreira executiva dentro da incorporadora, como por exemplo um coordenador de produto, um gerente, um coordenador comercial, um gerente comercial, ou começar ali da base como um analista comercial e buscar crescimento de carreira dentro de uma incorporadora na sua área comercial, aí sim é imprescindível que ele saiba, entenda como se desenvolve um lançamento imobiliário. Não somente isso, tem outros conhecimentos muito importantes que ele precisa desenvolver também. Mas vamos dizer que lançamento imobiliário seria um conhecimento básico que ele precisa ter, até porque quando ele muda de lado do balcão, ele vai ser o protagonista, a pessoa, o autor que vai desenvolver toda a estratégia, né? Então ele precisa ter esse conhecimento. Então, digamos que lançamentos imobiliários seria uma virada de chave para esse cara começar a pensar numa carreira de executivo, ou buscar um crescimento dentro de uma incorporadora, uma imobiliária, uma consultora, uma loteadora. E aí esse cara precisa saber de fato. Sim, não, sem dúvida. Se ele está no mercado hoje, ele atua como corretor, né? E ele enxergou que é uma grande oportunidade de crescimento profissional, de desenvolvimento de carreira, trabalhar dentro de uma incorporadora para desenvolver um trabalho, seja como um coordenador de produto especificamente, ou seja como um coordenador comercial, um gerente comercial, aí crescendo, né, superintendente, diretor comercial, fazendo a carreira dentro de uma desenvolvedora imobiliária, vamos dizer assim. É imprescindível que isso seja um conhecimento básico dele, né, de lançamentos imobiliários, para que seja a grande virada de chave, como você bem colocou. Ou, por exemplo, se ele pretende trabalhar dentro de uma imobiliária que vai captar um lançamento de uma incorporadora para comercializar, é importante que ele entenda da estratégia, da metodologia, para que ele possa trabalhar como uma consultoria para a incorporadora. Porque às vezes nem todas as incorporadoras têm o conhecimento técnico ou das estratégias que ela pode desenvolver para lançar o seu empreendimento de forma eficiente, que tenha realmente um resultado.
Então, ele dentro de uma imobiliária, ele tendo este conhecimento, ele pode atender a incorporadora como uma cliente dele, na captação daquele lançamento, entregando para ela um conhecimento que muitas outras imobiliárias não possuem. Ou mesmo se ele quer desenvolver uma empresa como a minha, a VGV SA, que é o grande foco dela, é coordenação de vendas, de lançamentos e gestão de estoque remanescente. É importante, a nossa empresa, por exemplo, como esse é o carro-chefe, ela presta consultoria para as incorporadoras no desenvolvimento dos seus lançamentos. Então, se ele pretende empreender nessa área, é imprescindível que ele conheça as ferramentas, a metodologia, para que ele consiga alcançar resultados de fato nesse mercado. Tá. E me diz uma coisa, você poderia, por exemplo, falar especificamente dos fundamentos do lançamento, das suas fases, por exemplo, um apanhado geral, não precisa ser aprofundado. Acho que assim, vamos falar, nós temos uma metodologia hoje que nós desenvolvemos e baseada num histórico de lançamentos, a gente entende que essa é a metodologia mais assertiva para que de fato você tenha resultados, né, no lançamento. Então, e essa metodologia ela é dividida em 3 pilares fundamentais, né? É o pilar da análise, o pilar do planejamento e o pilar da execução. O pilar da análise é aquele pilar onde você faz um diagnóstico do lançamento, do produto que será lançado, né? Do empreendimento que será lançado. Então, eu não consigo avançar nas próximas fases, nos próximos pilares, vamos chamar assim, se eu não tiver esse levantamento, esse diagnóstico muito bem feito, né? Eu preciso conhecer o empreendimento e saber como que ele está posicionado dentro do mercado, né? Então, dentro do pilar da análise, nós temos ferramentas básicas que nós utilizamos para que eu consiga de fato fazer um diagnóstico preciso do empreendimento e do seu posicionamento dentro do mercado. E aí eu posso citar algumas ferramentas que nós utilizamos. Primeiro, pesquisa de mercado, né? Pesquisa de mercado é uma ferramenta fundamental para que você inicie toda a fase de diagnóstico. É como se fosse... Se você fosse ao médico, é como se fosse a solicitação de um exame completo para eu identificar como que está seu estado atual de saúde. Seria para mapear tudo, né? O princípio de tudo. Exato, é o visual do cenário, como que o meu empreendimento está posicionado. Então, a pesquisa de mercado, ela me traz informações de como ele está posicionado em relação aos seus diferenciais, né? Quais os diferenciais do empreendimento em relação à concorrência, à oferta de empreendimentos concorrentes que existem no mercado. Ele me traz a informação de precificação, né? Se o preço-alvo que eu estou buscando no meu lançamento está alinhado ou não com o que existe de oferta dentro do mercado. E nessa pesquisa de mercado, ele te dá, por exemplo, demanda? Sim, a pesquisa de mercado. Hoje existem vários modelos de pesquisa de mercado, né? E vários preços de pesquisa. Tem pesquisas que são mais rasas e superficiais, tem pesquisas que são mais profundas, não só no aspecto quantitativo, como no aspecto qualitativo também. E essas pesquisas, como eu falei, tem vários preços, né, para se contratar uma pesquisa de mercado. O importante é que a pesquisa ela te traga de fato a demanda existente para aquele tipo de produto que você vai lançar, e ela te traga a oferta que existe no mercado, tanto de empreendimentos que já foram lançados, como de empreendimentos como futuros lançamentos, para que você consiga fazer uma análise de fato de como você está inserido nesse contexto de mercado. E até mesmo para ver se o seu produto faz sentido, né? Sim. Com a localização, com a cidade. Sim, existem... Eu costumo dizer que é importante contratar pesquisa de mercado em 2 momentos. Tá? O primeiro momento é quando você vai comprar um terreno.
né? É onde quando você comprou um terreno e vai desenvolver ali o seu produto, né? O seu empreendimento. Então, essa pesquisa, essa primeira pesquisa, ela vai te dar uma diretriz ou um norte de qual produto eu consigo inserir naquele terreno, né? Então, assim, primeiro, se a gente aprofundando um pouco mais, se eu trabalho com um segmento econômico, né, perfil de produto voltado para Minha Casa Minha Vida, por exemplo, normalmente eu já tenho os produtos pré-definidos, né? Eu tenho lá 4 ou 5 modelos de empreendimentos onde eu vou encaixar esses produtos nos terrenos que eu adquiri, nos terrenos que eu vou comprar. Então, a pesquisa ela vai muito mais sinalizar se naquela região que eu estou procurando o terreno tem demanda suficiente para aquele produto pré-concebido que eu já tenho, né? Ou se o preço daquele terreno está dentro da viabilidade que eu preciso gerar de resultados do meu lançamento. Porque senão, se não for um terreno com preço de terreno ajustado para aquele produto, ele vai ser inviável de ser lançado naquela região, né? Exato, ele fica inviável. Então, assim, aí a partir daquele momento, então, ou eu faço a pesquisa para, comprando o terreno, qual o produto que eu vou conceber para colocar naquele, para alinhar com aquele terreno diante da localização, ou é o contrário, eu já tenho o produto e eu vou fazer uma pesquisa para entender se aquela região tem demanda suficiente para o meu produto, né? E como que está o mecanismo da oferta, como a oferta está funcionando naquela região, ou seja, quais são os concorrentes, o que existe naquela região dentro do mercado. Esse é o primeiro momento da pesquisa. O segundo momento é o seguinte, a gente tem no Brasil uma situação burocrática de aprovação de projetos que, infelizmente, é muito moroso, e tem municípios que isso é mais moroso ainda. Então depende de região para região, demora-se mais para poder aprovar um projeto. Exato. Tem regiões, por exemplo, eu vou te dar um exemplo básico de Florianópolis e região metropolitana, né? Florianópolis, infelizmente, hoje vive um momento, já há um tempo, em que a aprovação de projetos ela é muito lenta, é muito moroso. Aprovar um projeto, ele pode levar às vezes 2 anos para ser aprovado dentro da prefeitura. E você tem a região metropolitana, onde tem uma agilidade muito maior na aprovação de projetos. Então, o que aconteceu lá em específico? Os incorporadores acabaram buscando a região metropolitana para desenvolver seus empreendimentos. Um outro exemplo clássico é Goiânia. Goiânia, a gente tem case real, inclusive, que a gente vai depois gravar um conteúdo para falar sobre isso em específico, de uma aprovação de projeto em tempo recorde, de menos de 30 dias, né? Mas baseado em toda uma gestão de processos, com consultoria específica para isso e a boa vontade do órgão público também de atender. Mas considerando esse tempo longo de aprovação de projetos, não é saudável eu fazer uma pesquisa de mercado no momento que eu comprei o terreno para desenvolver o produto e usar esta mesma pesquisa de mercado no momento que eu vou lançar o meu empreendimento, porque esse gap de tempo que nós temos, muita coisa no mercado pode ter acontecido, entrada de novos concorrentes, uma demanda que havia naquela região, ela deixou de ser demanda porque comprou empreendimentos que já lançaram antes, enfim, o mercado ele é muito dinâmico. A própria situação que a gente vive hoje da pandemia é uma alteração de mercado que quem fez pesquisa de mercado há 4 meses atrás não consegue aplicar essa mesma pesquisa no momento atual, né? Sim. Então é muito dinâmico. A pesquisa de mercado, então, é uma ferramenta dentro do pilar da análise imprescindível que seja utilizada para que você tenha um resultado de lançamento muito mais eficiente. Na pesquisa também eu vou identificar o meu público-alvo, né? De acordo com a minha tipologia, localização, eu identifico o meu público-alvo, que é também essa identificação, ela é importante para que eu consiga desenvolver a minha campanha de lançamento. Isso é uma informação importantíssima para o meu departamento de marketing, para a minha agência, desenvolver a campanha de lançamento do empreendimento. É mais uma informação que eu vou ter na pesquisa de mercado
que vai servir de diagnóstico do cenário para desenvolver o planejamento. E outras ferramentas que nós temos também. Então, ferramentas talvez um pouco mais básicas, assim, vamos chamar, que é a MCP, que é a Matriz Comparativa de Produto, onde eu coloco as características do meu empreendimento e as características dos empreendimentos concorrentes e faço uma avaliação de como que o meu empreendimento está posicionado frente aos concorrentes quando eu falo de produto, diferenciais de produto. E a MCV, que é a Matriz Comparativa de Valor, que da mesma forma eu coloco as características de valor do meu empreendimento, ou seja, valor médio por unidade, que a gente chama de ticket médio, valor unitário de vendas, que é o valor da área privativa, do metro quadrado de área privativa do empreendimento, e mais, o meu formato de tabela, né? Quanto que eu tenho de ato, quanto que é a minha parcela mensal representa, as minhas semestrais, a minha parcela de chaves. Então, todas essas informações, quando eu coloco numa estrutura comparativa, vamos chamar assim, eu consigo ter uma ferramenta visual para identificar como que eu estou posicionado. E aí tem outras ferramentas, análise de SWOT, onde eu tenho os pontos fortes, fracos, fraquezas e oportunidades os pontos fortes, fracos, oportunidades e armadilhas que o meu empreendimento tem dentro de um contexto, analisando internamente o empreendimento, ou seja, analisando o produto e analisando externamente o mercado, como que ele está. Essa seria... Tudo isso está englobado dentro da parte de um pilar que você diz que é o pilar de análise. Isso, exatamente. Esse é o pilar da análise. Que tem também muitas coisas a mais para serem estudadas e pesquisadas e tal. Isso aí é só, digamos que são detalhes, alguns só. Alguns detalhes que são importantes, mas dentro do pilar de análise é o levantamento total. É como se você tivesse um raio-x. Fazendo um raio-x. Como eu dei o exemplo ali no começo, é como se você vai numa consulta médica e o médico ele te passa uma série de exames e cada um desses exames é uma ferramenta para que ele possa ter uma visão de qual que é o seu estado de saúde atual, né? Somente com esta visão que ele pode planejar o seu tratamento. Então, somente com essa visão do meu empreendimento, do meu lançamento, que eu posso planejar o meu lançamento. Aí passamos para a fase 2, para o segundo pilar. E o segundo pilar, que é o pilar do planejamento. O pilar do planejamento, com base em todas essas informações levantadas, eu vou, de fato, planejar como vai acontecer todo o enredo do meu lançamento. Porque, Vinícius, é engraçado que eu já tive em consultorias com algumas incorporadoras e eu me deparei com situações do tipo, como que você faz um lançamento, né? E eu faço uma tabela de vendas, entrego para os corretores de mercado e pronto, está lançado o meu empreendimento, de uma forma muito simples. E a gente sabe que se você usar de um planejamento muito bem feito, de todas as fases do lançamento, você potencializa o resultado, né? Então, por exemplo, se eu saio com um lançamento dessa forma simplória, de eu tenho o registro da incorporação, a partir desse momento, então, eu monto uma tabela de vendas, entrego para o mercado e falo que pode vender. Eu posso ter 1, 2 vendas, eu posso não ter vendas, Agora, se eu faço um planejamento estratégico com as fases do lançamento e especifico o timing certo que vai acontecer cada uma das ações que são importantes dentro de um processo de lançamento, aí sim eu potencializo o meu resultado. Qualquer que seja a estratégia de lançamento. Se eu quero uma estratégia de lançamento por explosão, que a gente fala, onde a gente tem lá um represamento e desse represamento a gente vende um percentual altíssimo ou relevante no momento da abertura das vendas, ou se não, ou se eu tenho um processo de vendas mais continuado, vamos dizer assim, onde eu vou vendendo ao longo do período de obra, por exemplo. E existem no mercado incorporadores que usam isso a seu favor, em vez
é possível que exista alguém que não queira vender 100%, É. que é o que ninguém imagina que isso aconteça. Existe isso, o cara que queira vender ao longo do ano, ou num prazo, ele fala assim, não vou vender 50% no lançamento, mas eu quero segurar 50% para lançar ao longo do ano. Para vender ao longo do ano, né? Existe muito, tá? É meio surpreendente, porque a visão geral que a gente tem é assim, todo mundo quer vender o máximo possível. E né? rápido, né? E rápido, né? E nem todo mundo pensa assim. E tá errado? Não, não tá errado. Isso é estratégia, isso é cultura, é visão do incorporador e a gente tem que respeitar. Nas minhas consultorias, o primeiro passo que eu dou dentro de uma consultoria é entender qual que é o mindset do incorporador, o perfil do incorporador. Tem incorporador que se eu falar para ele assim, tá, vamos lançar seu produto, vamos vender 100% do seu produto em 3 horas. Ele vai dar um passo para trás e falar, não quero. Pelo amor de Deus, eu não quero vender 100%. Por quê? Porque a visão dele é que ele pode maximizar o resultado financeiro dele se ele vender num ritmo menor. Ele quer vender, mas ele quer ganhar talvez na valorização das vendas, das suas unidades ao longo do tempo. Já tem outros incorporadores que utilizam e querem essa estratégia de explosão de vendas, que é a venda por represamento, onde você abre vendas e tem, exagerando, fila no stand ou um stand lotado. Então, a gente tem que respeitar cada uma das visões. Eu falo que não tem certo ou errado. Eu tenho o meu modelo, né, que eu acredito. Particularmente, qual seria o seu modelo? Se você fosse desenvolver um processo agora... Digamos que você é um incorporador e você quer lançar um empreendimento. Você optaria por um modelo específico? Tem o seu predileto, por exemplo? Olha, eu acho que o modelo predileto, se eu pudesse resumir, ele é o que vai me entregar a máxima rentabilidade do meu negócio com a máxima segurança em resultado de vendas rápido. O que isso significa? Eu não quero incorrer num risco de concluir a minha obra ainda com unidades remanescentes ou com unidades que não estão vendidas, e ao mesmo tempo eu não quero vender 100% do meu empreendimento se eu não alcancei a máxima rentabilidade que ele pode gerar no preço-alvo. Então, eu acho que o equilíbrio nesse momento ele é importante. Eu preciso ter uma arrancada boa. Todo lançamento que ele, por qualquer que seja o motivo ou o erro na estratégia, não entrega essa arrancada boa, ele incorre num sério risco de ficar estigmatizado, vamos chamar assim, pelo mercado, como um lançamento ruim. E quando você tem um lançamento ruim e ele fica estigmatizado dessa forma, ele fica... ele deixa de ser atrativo tanto para a força de vendas, para as imobiliárias e corretores do mercado, quanto para o seu público-alvo, que vai enxergar que não houve velocidade de vendas ali, que não houve venda. Mas você acha que ele corre o risco de levar a imagem para os clientes ou para a sociedade, para o público que está interessado, de que o produto é ruim? Sim. Então você está dizendo que se o lançamento não for bem projetado, ou planejado e executado, ele vai deixar uma imagem ruim do produto em si. Sim. E quem está vendo não sabe que foi só o lançamento que está errado. Exatamente. Assim, a visão... O cliente final, ele nem sempre tem a visão da estratégia que está por trás do lançamento. Ele tem a visão da informação e da comunicação que chega até ele. E durante o processo de planejamento e execução do lançamento, nós utilizamos diversos gatilhos mentais, por exemplo, que são como uma forma de aumentar
o potencial ou aumentar a motivação de tomada de decisão de compra do cliente final. E quando você lança um produto onde ele não tem um resultado de vendas satisfatório no lançamento, ou seja, quando a arrancada dele não é boa, você pode passar primeiro para a força de vendas, você traz uma imagem super negativa de que aquele lançamento é um mico, é um lançamento que não tem liquidez, então peraí, eu vou tirar totalmente meu foco dele. Ou você traz para o público final uma imagem de que o produto, o empreendimento, não é tão legal assim quanto ele imaginava, então ele fica com um certo preconceito ou vai querer, de alguma forma, tirar proveito de um resultado ruim da incorporadora para conquistar um desconto a mais. Ou, assim, o preço, durante toda a estratégia de lançamento, você criou estratégia ou desenvolveu ações que trazem uma visão de valor para o seu produto, né? Que o seu público final ele enxergue um valor muito mais alto do que o preço que você está cobrando por aquela unidade. Então, quando o lançamento ele não tem uma arrancada legal, interessante, o mercado pode ficar com aquela sensação de que esse valor que você comunicou ele não é tão alto assim e que o preço passa a ser um fator relevante na tomada de decisão. Exatamente. Então, respondendo à pergunta, eu como incorporador, eu buscaria o máximo de equilíbrio entre a máxima rentabilidade, ou seja, o máximo preço-alvo do meu lançamento e, aliado a isso, uma boa arrancada de vendas que me permite que eu conclua a minha obra, entregue o meu empreendimento 100% vendido. Sim. Vamos falar um pouco do terceiro pilar, que é o pilar da execução, né? É isso? Sim, o terceiro pilar é o pilar da execução. Eu costumo dizer que não existe um pilar que é mais importante, que seja mais importante do que o outro. Acho que, assim como numa obra, todos os pilares estão ali porque são importantes. Numa estratégia de lançamento imobiliário, os 3 pilares são muito importantes e precisam ser desenvolvidos, executados de forma a garantir o resultado do empreendimento como um todo. Se um deles, por algum motivo, não é bem executado, você tem um problema lá na frente no resultado. O que adianta, por exemplo, eu fazer um planejamento muito bem elaborado em cima de uma base de dados errada, que não foi feita ali uma pesquisa de mercado? Ou de que adianta eu investir numa pesquisa de mercado, um valor significativo, ter informações extremamente importantes e relevantes, e na hora do meu planejamento, eu não planejar ele de forma consistente, para que eu consiga executá-lo de forma consistente. E também de que adiantaria eu fazer uma pesquisa ou uma análise muito bem feita, um planejamento excelente, se eu não tenho como executar aquilo com profissionais realmente preparados e capacitados para fazer daquele lançamento alcançar seus objetivos, né? Então, não existe um pilar mais importante do que o outro. E finalizando os 3 pilares, o pilar da execução ele é tão importante quanto os demais. É na execução que de fato eu vou fazer com que tudo aquilo que eu planejei aconteça dentro do timing correto e na intensidade correta. É importante que não somente as tarefas sejam executadas, mas o timing correto de cada tarefa, ou seja, dia e hora marcados sejam cumpridos, como a intensidade daquela ação seja feita na proporção que ela foi planejada. Então, dentro do processo de execução, é imprescindível que isso aconteça. E quando a gente fala de execução, Vinícius, a gente tem que considerar que, para que você tenha processos muito bem executados, processos de excelência, que a gente chama, você precisa de ter profissionais muito competentes. E profissionais competentes, profissionais engajados e profissionais motivados. Essa tríade dentro de gestão de pessoas é fundamental para que a execução aconteça de forma
da forma como ela deve acontecer para o resultado do lançamento em si ser um resultado de sucesso, vamos chamar assim. E falando um pouco do mercado imobiliário como um todo, mercado de lançamento especificamente, você diria, por exemplo, que é a parte onde você envolve mais pessoas e seria na execução? Sim, acaba com certeza, porque primeiro, no pilar de análise, você tem a sua equipe comercial e a sua equipe de marketing da incorporadora trabalhando intensamente, né? Com informações, levantando as informações necessárias para o desenvolvimento do planejamento. Então, essas informações não só na pesquisa de mercado, como a gente falou, mas a própria base de dados que você tem da incorporadora ou da imobiliária é importante durante esse processo. Nessa fase, a empresa provavelmente deve ter um histórico já de vendas de incorporação, de todo Sim. O processo. Ela analisa esse histórico também ou ela analisa só aquele fato isolado, aquele produto nessa hora específica? A base de dados da incorporadora de outros lançamentos é uma base de dados riquíssima e gratuita, né? Ela já está ali dentro da sua empresa. Não só dentro de uma incorporadora, mas vamos pegar uma imobiliária também que fez vários lançamentos. Ela tem uma base de dados que você consegue extrair ali informações riquíssimas que vai direcionar o seu lançamento em específico. Então, é importante que esse histórico ele fique gravado dentro de um CRM, onde você tem ali o perfil dos compradores dos últimos lançamentos e se for um lançamento similar em termos de região, tipologia, você utilize aquelas informações, não só para ofertar também, para fazer campanhas direcionadas para esse público, mas também para entender, né, as características desse público que comprou historicamente esse produto similar e que é um potencial cliente para os próximos lançamentos. E considerando a questão do contingente que você perguntou, sim, no processo de execução você tem um volume muito maior de pessoas envolvidas, porque na parte de análise isso fica muito centralizado na equipe comercial e marketing da incorporadora, e aí envolve os terceiros também. Quando eu falo equipe comercial da incorporadora, envolve informações que ela tem no mercado dos corretores e imobiliárias, e a equipe de marketing, o bate-bola com a agência de publicidade, quando é um caso, né, da incorporadora ter uma agência que atende ela tanto no online como no offline. Na fase de planejamento, já entra um trabalho muito dentro da incorporadora do comercial e do marketing, no desenvolvimento do planejamento. E quando você vai para a execução, aí todos estão envolvidos. Então, o comercial, o marketing está envolvido. E quando eu falo comercial, são os corretores, as imobiliárias e a equipe interna da incorporadora, o analista comercial, o coordenador comercial, o gerente, o coordenador de produto, o gerente de parcerias, o diretor comercial, estão todos envolvidos ali no processo. E o marketing da incorporadora, da loteadora, também está envolvido, tanto com a sua equipe interna, o analista de marketing, o coordenador, o gerente de marketing, assim como a agência de publicidade ou as agências que atendem no online e no offline. Todos essas peças são imprescindíveis dentro de um processo de lançamento, de análise, planejamento e execução, mas principalmente na execução, todos precisam estar extremamente alinhados e funcionando como um grande time, né? O que em algumas incorporadoras, infelizmente, é que há uma disputa, talvez por vaidade, entre o comercial e o marketing. Assim, isso é inconcebível. O comercial e o marketing eles precisam estar alinhados o tempo inteiro, né? E somente se eles estiverem muito bem alinhados é que eles vão garantir o resultado do lançamento, o resultado do empreendimento em si. É time, né? É time, cara, é time. Não tem como você navegar sozinho nesse oceano. Precisa de um time forte e com bastante sinergia.
Quem é responsável, por exemplo, vamos falar dos cargos e funções dentro do mercado imobiliário, falando de lançamento imobiliário, você falaria, por exemplo, que quem toma a decisão de treinar essa equipe, por exemplo? Vamos falar de equipe na parte da execução, especificamente. Na parte da execução, vamos lá. Como que funciona a estrutura organizacional ou o organograma da área comercial dentro de uma incorporadora, de uma loteadora? Cada empresa tem seu modelo de trabalho e distinto, né? E de acordo com as suas particularidades, as suas necessidades. Mas de uma forma geral, eu vou te passar o que funciona, né? E quais são as atribuições de cada uma desses personagens, vamos dizer assim. Então, primeiro você tem uma incorporadora, ela pode ou não ter uma house de vendas. Tá. Explica o que é uma house de vendas para quem não sabe o que é uma house de vendas. Tá. A house de vendas, Vinícius, é a equipe interna de vendas da incorporadora. Seria uma imobiliária da incorporadora. Exato. Inserida dentro da incorporadora. A grosso modo, sim. É uma imobiliária dentro da incorporadora que trabalha exclusivamente os empreendimentos, os produtos dessa incorporadora, né? Algumas incorporadoras possuem uma house de vendas, outras não. E para ter uma house de vendas, há necessidade de obedecer uma série de premissas, que depois a gente pode desenvolver, que é um assunto bem interessante. Mas se a incorporadora ela tem uma house de vendas, ela tem possivelmente um gerente de vendas, ou alguns gerentes de vendas, um diretor de vendas da house, gerentes de vendas que atendem toda a equipe, dependendo do tamanho da incorporadora. Vamos supor uma incorporadora que tem uma house de vendas, ela tem lá uma equipe de 10, 15 corretores, por exemplo, com um gerente de vendas, e é um braço de vendas da incorporadora e atende exclusivamente os empreendimentos da incorporadora. E eu costumo separar a área de vendas e a área comercial, tá? Como áreas distintas, né? A área de vendas é a operação de vendas mesmo, é o campo de batalha ali, atendimento aos clientes, atendimento dos leads e fechamento das vendas. E a área comercial, ela é responsável pela área de vendas, mas ela entra num aspecto mais estratégico, olhando o fluxo da venda como um todo e não tomando um partido. Então, a área comercial ela pode ter também um canal de parcerias ou sistema de parcerias, onde você tem ali um coordenador ou um gerente de parcerias, ou vários, dependendo do tamanho da empresa, que atendem as imobiliárias de mercado. Então esse é o profissional do relacionamento da incorporadora com a área de vendas, com o mercado, com os corretores e imobiliárias de mercado. É o profissional que tem um conhecimento do modelo comercial da incorporadora, ou seja, ele tem a visão da incorporadora no processo de vendas, e ele estimula ou fomenta a venda das imobiliárias de mercado, que essas não são exclusivas, elas vendem todo o mercado, mas ele faz um trabalho de fomentar a venda dessas empresas dos produtos da incorporadora, né? Então esse seria o papel do gerente de parcerias. Você tem também uma figura dentro dessa estrutura comercial que é o coordenador de produto, ou gerente de produto, depende da escala do organograma. O coordenador de produto é aquele profissional da incorporadora, da loteadora, que é responsável por um empreendimento em específico ou por um grupo de empreendimentos, ou por uma região, né? Por exemplo, ele é o capitão que conhece profundamente o empreendimento, conhece profundamente os concorrentes daquele empreendimento, e ele serve como um grande apoio de vendas, tanto
pode ser da house de vendas, como das outras imobiliárias do mercado, porque ele responde pelo resultado do produto, ou ele responde pelo resultado daquele grupo de produtos, de empreendimentos que ele é responsável. Ele seria talvez o capitão mais envolvido na área de vendas, especificamente vendas. Ele está mais em contato com os corretores, sim, com as imobiliárias, que seria o campo de batalha ali no resultado de vendas em si. Sim, é aquele cara que conhece profundamente o produto, conhece profundamente os concorrentes, ele dá treinamento de produto e treinamento de vendas para as imobiliárias, para os corretores. Ele é o cara que senta na mesa, ajuda no fechamento muitas vezes daquele atendimento. Ele está entre o coordenador de produto, ele está entre o comercial e vendas. Ele está entre o campo de batalha, que é a operação de vendas, e o estratégico do comercial, porque o coordenador de produto ele também tem que ter a visão estratégica do negócio, ele tem que também ter essa visão do planejamento como um todo, né, das fases daquele lançamento, até para ele fazer uma boa gestão do produto, né, que ele é responsável. Então você tem ali, como eu falei, a house de vendas, você tem o gerente de parcerias, você tem um coordenador de produto e você tem dentro da incorporadora o coordenador comercial ou gerente comercial, que é aquele cara, que é aquele profissional que ele já está um pouco mais distante da operação de vendas, do campo de batalha e mais próximo um pouco do estratégico. Então ele é o cérebro do comercial. É a partir dele que são desenvolvidas as estratégias que vão desenrolar um lançamento ou a venda de empreendimentos que sejam estoque e que sejam empreendimentos remanescentes, vamos dizer assim. Então, aí dentro da estrutura comercial, a gente brinca que é ele que tem a caneta na mão, por exemplo, de aprovar ou reprovar uma proposta dentro das premissas estabelecidas daquele lançamento, daquele empreendimento, daquela estratégia. Ele é o profissional que desenvolve junto com o marketing o planejamento. E ele traz as informações de mercado desse planejamento, as informações de vendas ali do campo de batalha para dentro da empresa e desenvolve todas as estratégias, planos de ação, táticas que precisam ser executadas para alcançar resultados no empreendimento. E aí dentro do organograma você tem o coordenador comercial, o analista comercial, que a gente não pode esquecer. O analista comercial é como se fosse a porta de entrada do executivo dentro da área comercial de uma incorporadora e ele normalmente está mais envolvido ali com funções operacionais, aprovação de proposta, desenvolvimento de relatórios, fazendo com que o fluxo da venda aconteça de forma organizada, relacionamento ali com a secretaria de vendas, na emissão de contrato e tudo. Você tem o coordenador comercial, que ele já saiu do operacional e começou a ter uma visão mais estratégica, uma visão mais ampla da floresta. E você tem o gerente comercial, cada vez mais indo para o estratégico e menos para o operacional. Vamos dizer assim que o analista comercial ele está 90% operacional, 10% estratégico. O coordenador ele já está 50% operacional, 50% estratégico. O gerente já vai para 60%, 70% estratégico e 40%, 30% operacional. E aí o superintendente ele já vai mais para o estratégico, menos para o operacional. O diretor comercial ele é 100% estratégico e tem todo um time dele no operacional. Então, se o diretor comercial ele entra no operacional, tem alguma coisa errada, né? Sim. Tem alguma coisa errada. Ó, a gente tá ficando sem tempo, na verdade. A gente precisa desenvolver muito ainda. A gente vai entrar a fundo em todos os detalhes de um lançamento imobiliário e, por consequência, a gente vai falar muito do mercado como um todo. Eu gostaria de que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente e é isso. Vinícius, para finalizar, quando a gente fala de lançamentos imobiliários ou estratégia comercial de uma incorporadora ou de uma imobiliária, o assunto ele é muito profundo mesmo, ele é muito amplo. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que o profissional do mercado imobiliário
que tenha intenção de conhecer a fundo esse mercado, ele precisa realmente investir tempo, energia para desenvolver seu conhecimento nessa área. A partir de um podcast como esse, onde a gente troca ideia, esse profissional ele começa a entender quais são as estratégias, as metodologias utilizadas para alcançar um outro nível de resultado e assim trilhar o seu caminho de sucesso profissional dentro desse mercado como um todo. Ok. Eu gostaria de dizer, gente, que a gente vai falar muito sobre funções e cargos dentro do mercado imobiliário, tá? E por hoje eu agradeço Juliano Milano mais uma vez e não percam que a gente vai estar disponibilizando conteúdos como esse pelo menos uma vez por semana, tá? Para tentar engrandecer e enriquecer em conteúdo para todo esse mercado e para os profissionais da área. É isso aí, tá? Profissionalizar e qualificar o profissional. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu. Existe algo em comum entre os profissionais de alta performance: a busca constante pelo conhecimento que vai levar aos resultados desejados. Aqui eu ajudo profissionais a faturarem R$10 mil por mês ou mais dentro do mercado imobiliário, começando do zero ou não.